Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bíblia da Priscila. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a diáspora judaica, quando os judeus se dispersaram por todo o mundo, saindo então de Jerusalém, a sua terra natal, e indo para os demais países ao redor. No vídeo de hoje, nós já vamos conhecer um pouco da diáspora portuguesa e como os judeus viviam na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Quando os judeus saem de Jerusalém, eles vão para vários países ali próximos e também distantes. Um dos países que os judeus se achegam é a Espanha. Eles permanecem ali por algum tempo, mas depois, infelizmente, precisam sair desse país e irem para Portugal. Portugal ali pertinho, então eles se achegam, se instalam em Portugal e começam as suas vidas. Bom, os judeus eram muito inteligentes, são até os dias de hoje, por eles terem as suas tradições e também por suas culturas de estudo. Os judeus sabiam ler e escrever, sabiam resolver cálculos. E na época medieval, as pessoas, a maioria delas, eram todas analfabetas. Então os judeus se destacavam no governo e se aproximavam dos reis. Então eles poderiam ajudar as pessoas, sendo cobradores de impostos, servindo aos seus reis, administrando as suas rendas. Também eram inteligentíssimos e poderiam ser usados na medicina, que eles eram os melhores. Os judeus estavam tendo uma vida tranquila em Portugal, até que Dom Manuel decide então se casar com uma das filhas dos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Para que esse casamento viesse a acontecer, os reis católicos da Espanha colocaram uma condição para Dom Manuel. Qual era essa condição? A princesa não poderia viver num reino onde houvesse infiéis. E quem eram esses infiéis? Seriam os judeus, os mouros, hindus e entre outros povos. Então, para que esse casamento de fato acontecesse, todos esses povos deveriam sair do reino ou então se converter e virarem cristãos. No ano de 1496, o rei de Portugal proclama um édito de expulsão e então todos os judeus teriam que ir embora de Portugal. Então, no ano de 1497, o rei anuncia que todos os judeus poderiam partir de Portugal, poderiam se chegar aos portos de Portugal e então ir embora, através dos navios, para uma nova terra. Mas quando se achegam aos portos, por volta ali de 20.000 pessoas ou 20.000 judeus, para que eles pudessem ir embora de Portugal, pois eles não queriam deixar o judaísmo, a prática do judaísmo, deixar suas crenças. Eles queriam continuar a serem livres. Mas quando eles se achegam ali, nos portos de Portugal, haviam padres que estavam batizando todos esses judeus à força, com água benta. E então, a partir disso, surgem os cristãos novos. Foram assim o nome que eles receberam para diferenciar dos cristãos velhos. E então o rei de Portugal, ele anuncia e diz que não havia mais judeus em seu reino, pois todos eles haviam se convertido e já haviam sido batizados e se tornado cristãos novos. Os judeus perdem então toda a sua autonomia, suas tradições, suas origens, e passam então a ser cristãos novos, a ter que aprender sobre essa outra religião para que eles pudessem viver ali em Portugal.
Muitos desses judeus, eles continuaram a praticar o judaísmo de forma secreta dentro das suas casas, em seus lares. Porém, nas ruas, diante do povo, do reino, eles eram católicos. E dentro de casa, eles praticavam o judaísmo. Naquela época, se alguma pessoa fosse pega praticando o judaísmo ou tivesse algum resquício da religião, ela poderia ser presa. Então, os judeus passam assim do lado de fora de suas casas praticar o catolicismo e o lado de dentro de suas casas o judaísmo. Isso gerou um grande mal-estar depois ao longo do tempo entre cristãos, católicos e os judeus, pois havia uma situação, os cristãos velhos sabiam que os cristãos novos não iam deixar a sua religião assim do nada, né? Então eles eram muito observados e tudo tinha que ser feito com muita cautela para que ninguém descobrisse que eles estavam praticando ainda o judaísmo em Portugal. Devido a muitas perseguições, então os judeus decidem partir de Portugal, atrás de uma nova oportunidade, de um novo mundo, para que eles pudessem viver de forma livre, praticando as suas tradições e o judaísmo. Foi por volta do ano de 1500 que Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. E então em Portugal se ouve falar dessa nova terra. E por volta ali de 1506, então acontece de virem navios cheios de judeus para o Brasil. Muitos desses judeus, que eram os cristãos novos, né, que foram batizados à força em Portugal, eles deixam Portugal e vão sem medo, na coragem, para uma terra nova. Eles viam o Brasil como uma oportunidade de um novo começo, de liberdade, de poderem exercer a sua crença na paz. E então, eles entram nos navios e vêm para a América, vêm para o Brasil. Uma curiosidade desses novos cristãos é que eles tinham que mudar os seus nomes. Muitos usavam os nomes, por exemplo, Benjamim, Davi, e quando eles foram batizados forçadamente, eles tiveram que mudar os seus nomes. Então, passaram a ser João, Manuel, e usando também sobrenomes, tá? Mudando os sobrenomes, usando relativo a plantas, né? A árvores como oliveira, leão, coelho, pereira, entre outros nomes. E assim eles passaram a viver nessa nova terra que é o Brasil. E no próximo vídeo, nós vamos entender melhor sobre como foi a vida desses cristãos novos aqui no Brasil quando eles se chegaram. E também sobre essa questão dos sobrenomes e da mudança de nome. É muito interessante esse estudo. Então, se você gosta, continue assistindo essa série de vídeos e não se esqueça de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo. Também deixar o seu comentário e compartilhar com quem você sabe que ama histórias sobre o povo de Israel. Eu espero você então no próximo vídeo para descobrirmos juntos, juntas, sobre a história dos judeus aqui no Brasil. Deus abençoe você!